para começo de conversa. Bom dia, boa noite, boa tarde. Não sei o momento que você apertou esse play aí no nosso YouTube. Está começando mais um programa para começo de conversa. E você sabe, toda semana conteúdo novo, conteúdo com informações sobre o reino de Deus, sobre algo que modifica, transforma a tua vida. Saiba que o nosso intuito nesse programa podcast para começo de conversa é mostrar para você que toda circunstância sempre tem uma solução, sempre tem uma saída. E cada semana nós temos a grata honra de convidar homens e mulheres de Deus em várias áreas de profissional, mas essa parte não é comigo. Essa área de apresentação é com meu amigo, meu irmão, pastor Paulo Divino. Pastor, quem vai nos dar a grata honra hoje de ser entrevistado ou entrevistada no programa? Boa noite, pastor, seja bem-vindo. A paz do Senhor, graça e paz, você que nos assiste, é uma honra, mais um podcast para começo de conversa. Pastor Aldir, hoje, mais um podcast, a mulher é fina. Veio até com a advogada, né? Eu não vou falar nada não, veio com a advogada, mas tem vantagens e desvantagens. A advogada é muito boa. É ótima, tanto é que eu casei com ela. Glória a Deus. Mulher de Deus. Pediu reforço. Se ela nos processar, fica tranquilo, que depois a gente tá tudo Boa, em casa. boa. Para começo de conversa nessa noite, você que nos assiste, nós vamos entrevistar uma mulher de Deus, uma mulher sábia, uma mulher que é líder dos adolescentes do nosso ministério, missionária Silmara Vega. E não posso deixar de apresentar a minha princesa, a minha rainha, a mulher sábia que edifica a minha casa e meu lar. Pastor, eu posso dizer que quem sabe realmente quem casou com o pastor. Olha, glória a Deus. Zero um café, tá bom? Vamos lá, pastor. Pode ir lá, pode começar, meu amado. Primeiramente, muito obrigado, missionária. Eu já conheço a sua pessoa, a sua família, uma família abençoada. Mas nós temos aqui sempre, por formalidade, começar uma pergunta que eu creio que quando nós fazemos essa pergunta, a pessoa passa a refletir. E qual é a primeira pergunta que você já deve saber? Quem é Silmara Vega? Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Silmara Vega é uma improvável. Onde o mundo, talvez até as pessoas à minha volta, não acreditassem tanto no potencial que eu poderia ter hoje, que eu tenho hoje, né? Eu fico emocionada quando eu falo, porque eu venho de uma família simples, ali com mulheres fortes, então, de um jeito ou de outro, a gente tem que aprender a ser forte, né? Uma mãe que costurava, uma avó que costurava, para ajudar um tio que, né? O meu pai trabalhava, meu avô trabalhava, mas as mulheres da minha família eram mulheres exemplares. Mulheres, na minha visão, zero defeitos. Porque elas eram guerreiras, lutavam, sustentavam a casa, se o marido estava desempregado, era elas que assumia. Então eu herdei muito isso delas. E improvável por quê? Porque eu sempre fui uma mulher sorridente. E a minha mãe achava que por esse jeito meu, ela tinha que ficar mais em cima. Então eu cresci de um jeito que a gente não brincava com meninos. E era um negócio muito estranho. E a minha mãe não deixava eu brincar com os meninos. A minha irmã podia, eu não. Mas por quê? Por causa do meu jeito. Ela uma vez falou assim, eu só vou embora pro litoral quando a Silmara casar. E eu casei. E hoje, para a glória de Deus, eu tô aqui. Uma mulher abençoada, uma serva de Deus. Porque só Deus para recolher aquela maçãzinha do fim de feira. Era assim que eu me via. Mas Deus, ele me fez ver que eu sou uma mulher importante, uma mulher forte, uma mulher guerreira, e que não desiste, porque ele está na minha frente. E toda vez que eu penso em desistir, ele me levanta. Ele segura as minhas mãos. E eu falo para você, pastores, não é muito fácil. Ser a Silmara Vega não é fácil. Mas eu louvo a Deus. A força que ele coloca dentro de mim é algo sobrenatural. Que eu consegui passar por cima das grandes perdas que eu já tive,
estar ali junto ao meu marido nos momentos bons, nos momentos ruins. Venci um câncer para a glória de Deus. Glória a Deus. E hoje eu tô aqui sendo entrevistada nesse podcast. Glória a Porque Deus. Deus é bom. Missionária, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. A missionária sempre veio de um lar cristão ou a missionária teve outras religiões? Não, eu não vim de um lar cristão. A minha mãe, aos 13 anos, ela se batizou escondida. Eu lembro que quando eu comecei a vir, ela veio comigo, aí ela chegou pro pastor Aldir e perguntou se tinha que se batizar novamente. Foi. E ela falou para mim, falei, mãe, mas por que essa pergunta? Ela falou, não, porque quando eu tinha 13 anos, eu fui escondida e me batizei. E pedi para me batizarem. E aí, a minha avó, ela tinha uma série de problemas. E acabou que foi para onde? No espiritismo. Então, essa foi a cultura que eu aprendi. Então, desde muito nova, eu não tenho lembranças de eu na igreja. Eu tenho lembranças só do candomblé, porque nós íamos do candomblé. Então a missionária já teve uma outra religião. Sim. Uma religião de matriz africana. Por que a mudança? A improvável de novo. O vazio era tão grande. Tão Não grande. fica constrangido. Mas pode assim, chorar vou aqui. falar. Esse programa aqui, deixa eu deixar vocês muito à vontade para vocês entenderem. A gente tenta mostrar para o nosso público, para quem nos assiste, A realidade. a realidade. Não é Não é fake, nada mascarado. não é nada mascarado. É Se tiver que espontâneo. chorar, chora. Se tiver que... Fique à vontade. Você está na sua casa. É um programa que a gente quer. Porque quem estiver se assistindo pode se identificar com a sua história e pode ser transformado. Eu sei quem é missionária Silmara Vega. Minha esposa sabe, pastor sabe. Eles não sabem. Então, a transformação. É por isso que eu pergunto. Por que essa transformação? Por que mudou de religião? E o que isso representa? Essa mudança, ela veio com o tempo mesmo, mas começou quando eu ainda era muito jovem, eu frequentava junto com a minha mãe, né, as pessoas do candomblé, da Umbanda, não estou julgando eles, muito pelo contrário, eu estou falando da minha fé e aonde eu me encontrei. E eu tenho certeza que Deus, ele me guardou desde sempre. Eu nunca fui escolhida para nada. A minha irmã, meu irmão, eles foram escolhidos para fazer algumas coisas, dançar, usava guia, tudo. Eu nem a guia eu tinha. E quando eu engravidei da Natália, veio uma mulher e ela falou, incorporada, e falou: essa criança é minha, você me dá essa criança? Eu não sabia, não tinha outra cultura. E eu não entendia o que era aquilo. E eu falei que sim. Só que quando a Natália nasceu, essa mulher morreu. Ela não viu a minha filha. Eu creio que foi a mão de Deus, porque a Natália é uma escolhida de Deus. Aos 15 anos já foi levantada para ser regente da mocidade, hoje ela lidera o GA junto comigo. E depois nós continuamos indo, fazer assim, mas aquele negócio, nada me preenchia. O vazio nem momentaneamente, de falar assim, você chegou aqui, você está feliz, não, nem nada funcionava. Não vamos fazer nada. O que te preencheu? O que me preencheu foi quando o meu esposo foi... Aí veio um processo, aí meu esposo, o pai, né, lá, o responsável pelo centro, falava para o Marcos fazer. E o Marcos, no dia que ele ia depositar o dinheiro, esse homem morreu. Mão de Deus. E o Marcos não colocaram a mão na cabeça do Marcos. A mão de Deus mais uma vez. Aí nós começamos a passar por um período que o Marcos começou ele estava sendo muito cobrado, não conseguia controlar o colesterol, e aí Marcos sai desse serviço, e aí foi quando nós estávamos no mercado fazendo compra, e nós encontramos um casal, e eles convidaram a gente para vir num encontro de casais. Mas eu não entendi encontro de casais, eu entendi uma festa dos anos 60. Mas ele falou que era um encontro de casais com o tema dos anos 60. Mas para mim não era. Aí eu trabalhava com uma moça, ela falou assim, Silmara, eles são crentes, vai ser coisa de crente. Eu falei, mas se for de crente eu vou embora, né? Não tem problema. Ah, minha filha, quando eu cheguei era coisa de crente. Aí vi a missionária Deolindo, o irmão Gideão ali louvando, cantando, aí me encantei. Quando eu não menos esperava, eu já estava aqui levantando a mão para Jesus. Mas eu também não tinha entendido que era levantar a mão para Jesus. Quando o pastor Aldir fez o apelo,
eu levantei a mão do Marcos e da Natália, e todo mundo aceitou Jesus aquela noite. E eu fui feliz lá pra frente, falei, pronto, eu tô enturmada, todo mundo levantou a mão. Quando eu olhei pra trás, não tinha ninguém com a mão levantada. Aí eu falei assim, como assim? Aí o Marcos pegou, eu vim embora, saí, a pastora Ana veio falando, ela veio me entregar algo, não me pergunte que eu não lembro. Pra mim, eu só vi uma mulher muito brava vindo falar comigo, mas eu não lembro nada do que ela falou. E eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu falei, Marcos, eu não vou ser crente. Ele falou, Silmara, olha o que você fez. Você levantou a mão. Agora eu vou para a igreja. Se você não vai, eu não posso fazer nada. Aí eu falei, tá bom. Aí, só que ainda eu tinha vindo, eu amei o culto, mas o meu problema estava na barreira de ser crente. E aí foi quando, no decorrer do tempo, nós fomos ministrados, teve várias Havia um palestras. preconceito? Sim, porque eu achava que os evangélicos só queriam dinheiro, essa era a realidade, né? E hoje Deus me colocou para fazer o quê? Ministrar dízimos e ofertas. Então, assim, eu tenho que entender o que é, né? E assim, para a glória de Deus, quando eu vim, aí meu pai, uma semana antes, falei, pai, vamos na igreja. Aí mesmo assim, eu dava umas faltadinhas às vezes, né? Pai, vamos na igreja. Ele não, leva sua mãe. Aí quando foi na semana, aí meu pai veio falecer. E meu pai é o meu ídolo, sabe? É aquele homem sorridente, alegre, e eu me identifico assim, eu e meu pai, nós somos muito parecidos. A minha mãe, ela já é mais fechada, então o medo da minha mãe é porque eu ria, eu conversava, mas eu sempre soube onde era o meu lugar. Eu nunca passei dos limites, do esperado para minha idade. E aí meu pai foi. E aí, no meio daquela dor, aí eu tô ali quieta, que eu não entendia muito o que era a morte. Não sabia perder. As pessoas da minha família demoravam para morrer também. Aí eu olhei para o lado, quem estava lá? O pastor Aldir e um obreiro da casa. E eu falei assim pro meu marido, eu falei, mas Marcos, o que esse pastor está fazendo aqui? Ele nem conhece a gente. Que estranho, né? E ali no decorrer da noite, eles foram embora e eu fiquei pensando, eu falei assim, não é estranho. É um povo diferente, tem alguma coisa ali, naquele lugar que a gente já foi. Aí eu vim, a minha mãe continuou, a minha mãe começou a vir para os cultos junto com a gente, e aí eu me apaixonei por Jesus e não sei mais. Missionária, valeu a pena conhecer Jesus? E se valeu a pena, olha para a câmera ali e explica o porquê valeu a pena. Valeu muito a pena, porque ainda que eu tinha tudo que uma mulher quer ter. Eu tinha carro, eu tinha casa, eu tinha celular, eu tinha o meu carro, tudo. Não me faltava nada. Mas nada preenchia esse vazio que eu tinha. Às vezes eu entrava na loja de sapato, eu comprava a coleção. Já cheguei, eu quero a coleção da Ana Hickman, comprava a coleção de sapatos da Ana Hickman. Mas nem aquilo me trazia felicidade, nada me trazia felicidade. E foi muito estranho, porque foi naquela época, quando eu senti essa felicidade que Cristo entrou no meu coração, eu falei assim, gente, não custou nada. Não custou nada, só a minha boa vontade de aceitar Jesus. Foi pela dor, porque quando meu pai morreu, eu lembro que eu vim para um culto, nós enterramos meu pai, eu não fui para casa, eu fui para o culto. Aí foi na quinta, nos nossos cultos eram aos sábados e eu amanhecia gritando de dor. Quando foi no sábado, eu cheguei no culto e falei assim, Deus, se essa dor virar saudade, eu vou te servir direito. Porque eu faltava, lembra que eu falei que eu faltava? E aí é por isso, essa minha gratidão a Deus, eu não consigo ficar longe da casa de Deus. Eu gosto de vir, eu gosto de fazer, porque antes também de tudo isso, eu passei por um episódio muito triste, que não são todas as pessoas que sabem, mas eu tive eu tive que fazer um acompanhamento com uma médica, porque eu estava deprimida, com depressão por causa de algo que me aconteceu. E isso foi no finalzinho já que eu estava terminando o tratamento e eu conheci Jesus. Então eu falo que Cristo me resgatou. A obra de Deus me colocou na ativa. Então, assim, eu gosto de estar envolvida com tudo. Mas por quê? Porque você quer se aparecer, missionário Silmara? Não, porque
fazer as coisas de Deus me movimenta. E me movimentando, eu fico feliz. E se eu tô feliz, eu não tenho depressão. Entendeu? Então, é assim, eu gosto de fazer tudo. Se for, vamos limpar, vamos fazer, vamos. Eu gosto de estar envolvida com tudo. Eu amo estar envolvida com as coisas de Deus. E agora, não tô só preenchida, eu transbordo. Porque eu vejo que toda vez que a gente dobra o joelho, pede por um filho, a resposta vem. Você pede por algo, a resposta vem. Tem coisas que eu tenho que esperar, eu sei disso. Eu tenho que esperar. Mas Deus, ele supre cada desejinho do meu coração. Pra cá e fala isso aí. Deus supre cada desejo do meu coração. Eu não tenho dúvida que vai suprir o seu também. Porque Deus é bom. Missionária. Como que é hoje ser ministradora de dízimos e oferta na casa de Deus, sendo que tinha um preconceito? Porque muitas vezes a gente tem um preconceito. Eu também cheguei na casa de Deus por descuido. Me contaram que era uma reunião de empresários, senão eu não teria entrado. Sou sincero, não vou mentir, senão eu não vou ser hipócrita, não falaram o que era. Aí eu me escondi num lugar, lá falou, se o negócio for meio chato, a gente sai daqui. Só que a gente foi os primeiros a chegar. Quando chegou, lotou um lugar, não dá pra sair, porque ia ter que pedir passagem. Mas depois aconteceu o episódio, e a palavra de Deus foi tocando, e eu aceitei e tô aqui até hoje. Mas como que é quando se tem preconceito? Porque muitas vezes quem está nos assistindo pensa assim, eu não quero ser cristão, porque ser cristão é chato. Mas se ele soubesse como que é aqui, né? Como a gente é feliz com Cristo, na necessidade. É verdade. É a pergunta que vem. Eu vou complementar Pode a pergunta. Independente de servir a Deus ou não, nós temos um momento de deserto. Mas no deserto que você passou, algum momento, Deus te abandonou? Não. No deserto que eu passei, Deus, ele forjou mais o meu caráter. Onde a gente aprende a ser mais empenhada com a obra de Deus. Porque você vê os milagres acontecendo. Que os maiores milagres, ele acontece no deserto. Se você parar para pensar, quando aquele povo estava lá no deserto, Deus preparou o quê? A coluna de fogo... À noite. De dia a nuvem. E de dia a nuvem que cobria eles, protegia eles do calor. É um milagre. Ter Jesus significa ausência de problema? Não, não significa. Porém, é a certeza da vitória. Em todo tempo. Missionário, olha para mim, o que é felicidade para você? Felicidade para mim é ter o Espírito Santo dentro de mim. O que é a vida para você? A vida para mim é a graça de Deus em todo tempo, sobre a minha vida, da minha família, daqueles que eu gosto, até de quem eu não conheço. Quando eu vejo um cristão... Vou fazer uma pergunta difícil. O que significa... Deixa eu ler o nome. Alice. O que significa Alice? Alice. Quebra. Quebra. A pergunta que quebra, né? Alice é o presente de Deus nas nossas vidas. Alice é aquela que veio para, além de me tornar avó, me tornar um ser humano melhor. E eu posso falar isso pelo meu esposo também. Porque... A Alice, é sem palavras para ela. Ela veio para terminar de alegrar a nossa casa. A gente viu ali a mão de Deus em todo tempo. Eu lembro que a Natália falava assim, mãe, quando ela ainda tinha 15 anos, mãe, quando eu casar, eu vou ter uma filha, vai ser uma menina. Aí eu falei, tá bom, Natália. E eu lembro que quando ela engravidou, ela ficava, Jesus, que seja uma menina. E quando veio, ela nem aguentou para fazer ultrassom, ela já fez o de sangue, e aí deu menina, e as lágrimas correram. Aí ela falou assim, ai Deus, eu quero que a minha filha nasça num dia par, né? Olha as coisas que ela pedia para Deus. Tá bom. Aí ela, ai mãe, a Alice vai nascer dia 5. Tava marcado para nascer dia 5. Alice, quando a Natália chegou na porta de casa, a médica ligou e falou, não, vamos marcar pro dia 4... Porque a Alice vai nascer num dia 4, não tem por que ficar esperando. Então, até os pequenos detalhes... Por que par e ímpar? Eu acho que... Ela falou que ela não gosta muito de número ímpar. E o dia 4 é o mesmo dia do aniversário dela. Olha como Deus faz. E ela ficou super feliz. E eu falo que Deus faz o impossível. Porque eu sofria de eu tive um câncer e era para eu tirar o meu útero. E um dia... Eu lembro que eu fiquei muito preocupada quando eu recebi a notícia. Aí eu lembro que o meu esposo, ele falou, calma, a gente vai vencer junto. E aí ligou pro pastor Aldir, e o pastor Aldir, não, passa aqui. E aí sai a Lu e o pastor Aldir. E aí a gente conta a notícia para ele, e eles ficaram o tempo todo dando força pra gente. Porque a primeira lição que eu aprendi quando eu entrei na igreja,
A missionária Lucimara, ela falou assim pra mim: irmã, quer vitória? Dobra os joelhos. E ali nós oramos, e ali eu fui para casa, mas ainda aquele medinho daquilo tá demorando e aquele negócio crescendo dentro de mim, mas Deus, em todo o tempo, ele estava no controle. Aí a pastora Ana, nós subimos ao monte, a pastora Ana falou assim: irmão, seu útero está na minha mão. E Deus vai fazer a cirurgia. Pronto. Quando foi no sábado, o pastor Aldir, sem saber do que Deus tinha usado a pastora Ana para falar, falou: irmã, Deus está te fazendo uma cirurgia agora. Não vai Glória a ter Deus. cicatriz, não vai sangrar. Ele não vai ter. E eu falei assim, meu Deus. Aí eu fui para minha cirurgia. Quando eu acordei, sem cicatriz, sem sangramento. E sabe por quê? Glória a Deus. A graça de Deus, a fé nesse Deus maravilhoso. E Deus sabe como trabalhar. Ali tinha uma menina, no último, quando eu tive alta, a menina estava chorando, uma menina de 25 anos. E todo mundo na sala em silêncio. Era um silêncio ensurdecedor. Aí a menina falava assim para a mãe dela: mãe, ele falou que não tem mais jeito, a menina linda. E eu peguei o Marcos, dei a mão para ele e fomos até o elevador. Eu ia embora. Aí o Espírito Santo falou assim: volta. Aí eu larguei o Marcos lá: Marcos, onde você vai? Onde você vai? Aí eu falei para ela: quem dá a última palavra é Deus. E ali todo mundo se alegrou. E tinha uma irmã lá no meio, ela falou assim: eu não tive coragem de falar. Eu falei: amiga, eu também não tive, mas o Espírito Santo mandou eu voltar. E a gente tem que obedecer. E ali eu fiquei emocionada, a gente se abraçou, tudo. Eu não tive mais contato com ela, mas eu creio que Deus fez o melhor para a vida dela naquele Missionária, lugar. você foi convidada para o podcast para começo de conversa. Qual a razão de ter trazido uma advogada ao seu lado, doutora Ana Gabriela? Então, é porque eu preciso resguardar a minha imagem. E para formular as perguntas sem passar por ela, primeiro podemos continuar. Não, sim, quando for demais, ela interrompe. Entendi, Entendeu? entendi. Porque é a única convidada até agora que trouxe advogado. Mas então, pode fazer uma pergunta eu, para ela. colega, nossa colega, mas eu quero fazer uma pergunta. Doutora, foi de livre e espontânea vontade, ad hoc? Como foi no momento? Ela a chamou contrato. Ok. É tudo no preto e no branco aqui. Você vê, pessoal, quando o programa, a esposa faz parte dos donos do programa, mas amém. Eu tenho que me dizer a ela ou não? Não, pode continuar. Um fato marcante na sua vida. Um fato marcante. E outro fato que você espera ainda acontecer na sua vida. Olha, eu tenho vários fatos que marcaram Que muito. é top. Mas o top foi conhecer Jesus, foi estar na Glória casa a de Deus. Deus, Quando eu glória a levantei a mão, eu aprendi o que era servir. Porque uma bacia e uma toalha deu um significado novo para coisas grandes. Ações têm mais valor que palavras? Sim, E o que você espera ainda acontecer? eu espero acontecer. É que a mente vai fazendo assim, você não sabe para que Mas caminho vai. essa é a Mas, proposta. Eu vou fazer então uma pergunta Sim. aqui, vai pensando, formular uma pergunta para a doutora. Doutora Ana Gabriela, primeiramente é uma honra recebê-la aqui, pelo seu cabedal, pelo seu currículo. Eu me sinto até lisonjeado em entrevistar uma advogada também. Doutora Ana Gabriela, um fato marcante na sua vida e algo que a doutora ainda espera acontecer. Boa noite. Cumprimento a todos aqui com a paz do Senhor. Amém. Um fato marcante, Que fala assim, não, essa eu vou levar até o meu último suspiro, isso marcou. eu acredito que foi quando eu entrei na primeira vez na igreja e aceitei Jesus. Glória Esse a Deus. realmente Eu foi um creio fato também que somos todos nós. marcante. Porque foi muito... Não tem outro, né, doutora? Não, e assim, foi uma coisa tão aleatória. Eu cheguei, passei, foi uma Assembleia de Deus, eu estava vivendo assim, estava meio deprimida, e passei pelaquela igreja e sentei. Vi aquele povo esquisito, né, porque eu sempre achei um povo estranho, e eu amei aquele povo estranho. O negócio assim, fica assim, ela acha estranho. Hoje ela é uma das estranhas. Isso mesmo. A gente sobre é todo assim, Coisa eu melhor também. do que você chegar num lugar, olhar todo mundo esquisito e depois amar estar ali. Você fazer parte daquele povo. Que povo lindo. E eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz. Acho não, eu tenho certeza que foi a melhor escolha que eu fiz. Doutora, com toda seriedade, eu concordo plenamente. E algo que a doutora ainda espera acontecer na sua vida. Estou dando esse tempo para você Já pensar. pensei, já. Algo. Pastor, Deus já me deu tanta coisa que quando se fala... Eu creio, pastora, missionária cultura pastora, eu creio o seguinte, em complemento à sua resposta,
que quando nós conhecemos Jesus, tudo se torna tão simples e tão maravilhoso, porque antes de Jesus, eu posso falar por mim, a gente procurava A gente almeja- prazeres. Exatamente. E hoje, um sorriso de uma criança, um gesto da Alice, uma flor, É. a gente agradece a Deus. Exatamente. Por fato de estar respirando, porque a gente inventa muito, não precisa. Era muita coisa material. Mas aquilo que a missionária acabou de falar. Eu tinha tudo, comprava tudo, mas tinha um Não, vazio. vazio. dentro da- Hoje, muitas vezes, você não tem nada, Nada e e tá tá feliz. preenchido. E Tem ninguém- tudo, ninguém tá entende preenchido. o seu riso, É, o seu é, gozo, é, né? Não entende. gozo Boa, na missionária. alma. Gozo na alma. É, Porque tudo pra nós se torna felicidade. É. É verdade. Tudo É pra nós, verdade. um salgadinho que você come, uma coxinha que você come na esquina, tem outro gosto. Na verdade, não é a coxinha, não é o prato excelente, é Jesus. É a presença. Ó, eu lembro quando a minha mãe faleceu. É a e presença. Eu tava lá, claro, eu tive meu momento, eu tava assim, vivendo meu luto, mas eu sorri, eu consegui sorrir no meio de tudo aquilo. Aí uma tia minha chegou e falou assim: mas por que você tá sorrindo tanto? Pode chorar. Eu falei: mas eu não quero chorar. Porque Deus, antes da minha mãe falecer, Ele preparou meu coração. Eu creio. Uma O bálsamo, né? Foi. Eu lembro que eu dormi, eu tive um sonho que a minha mãe estava na UTI e tinha muita luz do lado dela, só que incrível, o teto da UTI estava fechado. Passaram-se 7 dias, numa sexta-feira, eu fui visitar minha mãe. Quando eu voltei, eu dormi. E nessa dormidinha, eu sonhei com o mesmo sonho, só que o teto da UTI estava aberto. E aí eles levantavam a minha mãe. E foi muito interessante. Ali eu acordei esperançosa. Só que quando eu abri os olhos, o telefone tocou, que eu tinha que ir para o hospital. Mas mesmo assim, lembrando daquele sonho, eu lembro que nós tivemos um culto onde falava... Aí a minha irmã falou assim: se a mãe viver, eu vou virar crente, né? Ela ainda não está nos caminhos do Senhor, mas mesmo a minha mãe indo, ela começou a vir para a igreja, recebeu o bálsamo, tem fé, mas daqui a pouco está todo Eu mundo tive aqui, a em nome honra de Jesus. conhecê-la Foi. e com certeza está na glória. Doutor, agora, missionária Silmara, gratidão deve ser uma disciplina? Sim, em todo tempo. Como foi ministrado, a gente tem que agradecer até o sorriso que a gente dá. Glória a E Deus. hoje a gente deu uma gargalhada tão Aproveitando gostosa. essa E nós... resposta, essa garganta gostosa, um sorriso é a menor distância entre duas pessoas? Sim. Sim. Por quê? Olha lá. Por isso, sorriso gera sorriso. recíproco. E a pergunta que eu formulei para a doutora Ana Gabriela, Sim. eu retorno para ti. O meu maior sonho é ver a minha família aos pés do Senhor. E se eu puder falar um segundo sonho, Claro, pode. eu ainda Você é quero, entrevistada. eu quero pregar para multidões de mulheres. É o meu sonho. Louvado. Uma vez eu lembro lá na garagem, o pastor falou assim: o que você quer? E dentro do meu coração, eu nunca falei pro pastor, dentro do meu coração eu falei assim: eu quero pregar para mulheres. E aí eu tive num congresso do Diante do Trono, onde tinha 10.000 mulheres. E aquilo não me fascinou por causa dos holofotes. Sim, eu Me sei. fascinou por causa da palavra. Foi uma palavra tão que entrou aquela Helena Tanuri, ela pregou de uma maneira. E assim, quando eu vi tudo aquilo, aquela organização, e eu comecei a olhar para dentro da própria casa onde eu estava, eu falei assim: a gente não fica devendo nada para ninguém. Porque aqui tem palavra, aqui tem bênção, tem vitória, tem milagre, tem tudo. Eu sempre falei isso, eu comentei, não desmerecendo nenhuma pregadora, tem Sim. 2 pregadoras aqui, o que falta é se jogar. Sim. É Porque verdade. a multidão não pode te intimidar. Porque nós somos somente o portador. A mensagem já está preparada, que é de Deus. Então, quando você se joga, porque às vezes a mensagem não rende? Porque as mulheres entram no carro e falam: eu não fui bem. Eu não fui bem, poderia ter ido. E por que você não foi bem? Porque você deixou que a multidão te intimidasse. E multidão não tem que te intimidar. Se você é a portadora, se você é o arauto, se você é o atalaia, ali você tem que se jogar e falar assim: assim diz o Senhor. Viu, doutora? Assim diz o Senhor. Esse povo, não, a mensagem não volta vazia. E quando é pregação missionária, você não tem que se preocupar se o povo vai gostar ou não. Se tiver alguma reclamação, vai falar com Deus. Porque a palavra é de Deus, eu só sou portador. Eu tenho que me preparar. Mas a mensagem nunca vai voltar vazia. E para mim, eu sempre comento, uma das melhores mensagens sua foi de Moisés. Eu não esqueço por quê. Quando ela antes de subir no altar, eu falei: vai lá e arrebenta. Foi. Ou seja, tem que ter a motivação. Entendeu? Agora, no momento ali, o pastora, recebe aí, pega o microfone, você tem aquela oportunidade. E você que está nos assistindo, não deixa passar em branco. Mas a timidez. Não, a timidez é um comportamento que pode ser alterado. Nós já aprendemos isso. Então se joga. Você se preparou, estudou, Espírito Santo, vai na minha frente. Aí vocês vão arrebentar.
vocês já estão arrebentando. Porque o que Jesus, já vale estão é a fazendo. graça de Deus na nossa vida. Falou E tudo. o que é mais legal, toda vez que você recebe um convite para ministrar ou para ensinar algo, você se joga de um jeito naquele estudo que você aprende mais e mais e vai te enchendo. Mas é o ditado, Né? missionário, É muito bom. mais aprende quem ensina. Eu tenho que me preparar muito. Eu tenho que me preparar Você preparado busca- para as perguntas que vêm, porque se você está dando aula, você tem que estar preparado para qualquer tipo de pergunta. verdade. Não é só querer sair na foto, Pastor É Paulo. lógico. Você tem que estar preparado. E eu sou suspeito, eu amo estudar. Eu amo estudar. Então, estudem, porque vocês têm um futuro promissor no altar do Senhor para adorar o Senhor. Se joguem, se joguem, se joguem. Vai fazer pergunta? Opa. Tem bastante aqui, vai lá, tem uma bacia aqui, vai lá. A gente tá. Faz uma pergunta para essa senhora, por gentileza. Que agora é para as duas. As duas vão responder agora. A gente tá frente a uma lei, vocês são líderes, que refere ao aborto. Você que é líder de jovem, você que cuida de café de pastores, qual a orientação que vocês dão referente ao aborto? Independente da situação, eu acho que é uma vida que já foi gerada ali dentro. E Para quem tá te assistindo agora, É, uma menina que eu está sei. num momento difícil, pode ter uma gravidez indesejada, que está num momento difícil, se você tivesse que ministrar a vida dela. eu ia ministrar, ia apoiar ela em todos os sentidos, menos em relação ao aborto. Explicar a importância da vida, o quanto o corpo dela está trabalhando para aquilo, o quanto Deus está abençoando para aquela criança vir. Por quê? Aquela criança que está ali dentro, ela não tem culpa de nada. Ainda que seja uma fatalidade, a não ser que possa colocar em risco a vida dela. Aí é uma outra história. Agora, só abortar por abortar, eu ia aconselhar E a ela a nossa não. regra de fé é a Bíblia. Exatamente. Não tem negociação. Porque não dá para Não dá pra negociar, negociar o aborto. isso não aí. dá para negociar A nada que vida. está escrito na Bíblia, né? Nada, Por mais nada. que queiram, pastor, criar lei ou deixar de criar lei, quem faz ou deixa de fazer, a consciência vai pesar É pro resto da verdade. vida. Mas isso concordo plenamente. Só que essa juventude do jeito que tá, muitas vezes faz para depois ver as consequências. E, infelizmente, a gente, como líderes, pessoas que têm capacidade de influenciar, a gente tem que orientar, que esse não é o caminho. Exatamente. Entendeu? Nosso papel como líder, como pai, como referência, Formador de como opinião. formador de opinião, como igreja de Cristo, como representantes dele aqui nessa terra, nós temos que orientar. Mesmo que a lei diga que, faça, tá? Não faça. Não se prejudique. Exatamente. Porque as consequências, a lei não vai cuidar. Não. Quem vai ficar com as consequências é as pessoas. Exatamente. Então, são mulheres, por exemplo, mulheres como vocês, que são mães, que sabem o que é uma gestação, que sabem o que é ter um filho, é que podem ministrar para essas pessoas. Exatamente. Entendeu? Porque muitas vezes em casa não tem um apoio. Mas tem uma igreja que e nós aqui, Tem que pelo estar menos, preparado tem que estar pra preparada para a gente receber receber. A gente fala muito de culto de inclusão na nossa igreja. E por que eu trago isso? Porque muitas vezes é uma notícia e a gente com a Luizinha, a gente aprende muito aqui. Concorda aqui com o Tino, com a Graça, como deve ser, como se portar. E muitas vezes a pessoa está ali e está assistindo e fala, ó, nem ali eles falam. Então, se a igreja não se manifesta, é porque está tudo... A igreja ainda é o último recurso. Eu concordo. A igreja ainda é o último Deveria ser o recurso. primeiro, né? Deveria ser. Mas é o último recurso. É o último. Quem não consegue chegar na igreja está fadado ao fracasso. Querendo ou não. Não adianta querer ir na força do braço. Se o Espírito Santo não ministrar na vida da pessoa, não baixar na vida da pessoa, É verdade. ele não muda a história de ninguém. Se não, a pessoa tem que ter. Por isso, então, a opinião de vocês é muito importante, porque vocês são referência. Você é líder de uma geração de adoradores, você é líder do GA. E essa geração sua, você vai fazer discípulo. Ela é líder lá. A lei pode prever, mas a decisão é da pessoa. É da pessoa, entendeu? Então olha, mesmo a lei me dando o benefício de aceitar, eu tenho a igreja que vai me apoiar nessa outra decisão. Tem o respaldo. Tem o respaldo da igreja. É verdade. Pastor Paulo, bola pra frente, personagem bíblico. E por quê?
Você estava esperando essa pergunta? Sim, eu tenho Então vários. retiro. Não, deixa eu falar. Vai. Não leva ela pra zona de conforto dela, não. Eu gosto Tira ela dali. muito de duas mulheres na Bíblia. Manda. A mulher do fluxo de sangue, porque ela enfrentou uma multidão, ela era considerada imunda, ela não olhou para nada disso. Ela foi lá e tocou nas orlas de Jesus. Ela tocou, tinha muita gente esbarrando em Jesus, ela não. Ela foi lá e tocou, e saiu virtude e foi curada. Ela perseverou. E a mulher cananeia. Nossa, como eu admiro essa mulher. Jesus admirou essa mulher. Porque na palavra, Jesus fala assim, ó mulher, quão grande é a tua fé. E ela ali, ela não se importou. Ela entendeu que ela não... Ela queria comer o pão, na realidade, queria comer tudo, mas não podia. Deus falou que não, porque tudo de Jesus era preparado para os filhos de Israel. Então ela se colocou ali na posição dela e falou assim, as migalhas, até as migalhas que cabem. Então, quer dizer, um cisquinho de pão já era o milagre dela, para ela já consideraria um milagre. E Jesus falou, ó mulher, Jesus admirou, eu admirei aquela mulher. Então, assim, hoje, se eu fosse me reconhecer em um personagem bíblico, seria nessas duas mulheres. Missionária, se Jesus hoje, na atualidade, a igreja como está hoje na Terra, se Jesus desse uma resposta dessa para qualquer mulher dentro da igreja, qual seria a atitude dessa mulher? Ah, eles sairiam, com certeza. E se bobear, se apedrejariam Jesus. É verdade. Eles, ou não ficaria na igreja. Passou Jesus aqui, nessa igreja que Jesus está, que a gente vem buscar quem? Jesus. Se Jesus falasse uma coisa dessa, elas saíam, iam buscar outra coisa. Missionária, se nós saíssemos de casa com o único propósito de adorar o Senhor, entregar o melhor culto para Ele, teria tanta adversidade dentro da igreja? Não. Então tem uma passagem na Bíblia, em Samuel, que diz assim, quando Deus fala para Samuel, encha teu vaso de azeite e vem. Ou seja, se nós chegarmos cheio na igreja, não vai ter problema, não vai ter espaço para picuinhas. Não, a gente só vai transbordar, Jesus, só isso. Transbordar. Tem uma pessoa que quer fazer uma pergunta para você também, está ao seu lado. Está aqui na minha planilha, a doutora Ana Gabriela quer fazer a pergunta. Qual que é a pergunta, doutora? Eu vou tomar um café. Faz parte aqui. Só tá na dele, hein, Silvio? Quer café, amiga? Não, obrigada. Então tá bom. Qual que é a pergunta da Pagando amiga os para ela? honorários com o nosso café. Depois eu passo com cabelo, tá? Qual é a pergunta, doutora Ana? Você já ouviu a voz dizendo assim, abandona esse Deus e morre, no sentido de, tá tão difícil, o que é que você está fazendo dentro da igreja? Em algum momento, porque assim, ser crente Não é fácil. não é fácil. E quantas provas a gente passa É por diariamente. É por isso que eu falei, não é fácil ser Silmara Vega. Não é. E em Às algum vezes- momento você quis assim largar tudo. Se eu falar que não, eu vou estar mentindo. Eu já quis sim, só que no E mesmo o que te momento. prendeu? Então, no mesmo momento que eu pensei que eu ia largar tudo, eu falei, se eu largar tudo, eu vou continuar, eu não vou ter nada. Eu tenho que aproveitar tudo que eu tenho e deixar o nada para lá. Então, assim, ao mesmo tempo que você desce, porque assim, você desce, quando você está passando por algo muito difícil, lá em casa, pelo menos é assim, a gente vai para o quarto, né? E a Alice, agora a Alice sabe orar, então, mas a Alice, a oração dela é amém, vovó, vamos ligar. Né? Então, quando eu falo, Natália, aí eu vou lá pro meu quarto, às vezes sai escondida, ninguém nem percebe. E aí eu falo, Deus, como tá difícil, Senhor, a vontade tá de jogar tudo pro alto. E aí, quando eu levanto, eu falo assim, nossa, que mulher que é essa fraca que desceu aqui para falar com Jesus? Como se eu estivesse assistindo, eu mesma ali ajoelhada reclamando da vida. Não reclamando, mostrando para Deus quais são as minhas dificuldades, os meus medos, porque a gente o tempo todo é uma luta do bem e do mal. E como o pastor sempre fala, nós temos dois lobos dentro da gente. Então, qual que a gente tem que alimentar? Às vezes, aquele que quer desistir, ele talvez eu estou errando em alguma coisa, estou alimentando mais ele. Só que quando eu desço, o Espírito Santo vem e ministra no meu coração, eu olho para ele e falo assim, perdeu, né? Que mulher é essa? Vamos, levanta e vamos ver a vida. Porque se adianta eu ficar parada, eu vou resolver alguma coisa? Não. Se eu largar tudo, eu vou conquistar alguma coisa? Se eu ficar inerte, eu não vou para lugar nenhum. Eu vou ficar ali parada, vegetando. Você tem que sempre lembrar que você é referência para outras mulheres dentro da igreja. Exatamente. E foi muito engraçado. Só um minutinho só. O que a doutora falou aí é muito importante. Lembrar que você é referência.
Dá minha demissão aí que É. a mulher já... Você viu? Só dá corda, também tem talento. Olha só, missionário, agora tratar um assunto sério aqui importante. Você fez um comentário muito inteligente. Nós somos referência. Você vê quando às vezes eu brinco e falo, que cara é essa? É verdade. Você não sabe como foi o dia. Você não sabe como foi o meu. Então por que eu tenho uma reação diferente? lógico. Eu não aceito, pastor Não, Paulo. não Você é um é pastor, nada, é lógico. uma missionária. Peraí, que referência você é pra mim? É verdade. Você tem que deixar suas dores, o seu cansaço aos pés de Jesus. Eu falei, pastor Paulo, há pouco, eu estava com uma tosse, vocês viram no altar. Lu, vem orar, porque a voz não estava saindo, porque a tosse vinha. Mas, momento algum, como eu disse, eu sou formador de opinião, vocês são formadores de opinião. Então, por mais que você tenha cansado, pastor, claro, nós estamos trabalhando. Lógico. Mas, alguém lá em cima, chamado Deus, apontou o dedo para nós. Eu comentei há pouco no culto, nós somos um tipo de um farol. Farol da Barra. Agora, se olhar para o farol, Silmara, farol da Gabriela, apagado, que direção? E Jesus, quando Jesus fala, eu não quero saber da opinião do homem da terra. Nós somos sal e luz. E não, mas eu não quero achismo na casa de Deus. É a palavra de Deus que diz. Então nós somos sal. Como é que vocês estão? O sal serve para conservar e dar sabor. Que sabor você está dando na vida de outros? É verdade. E luz, onde vocês estão brilhando, iluminando? Você chega apagado no ambiente, você não vai ter respaldo. Então, por isso, doutora Ana e missionária, sempre com um sorriso no rosto. E eu sempre peguei no seu pé. Sempre. E ela vinha fazer bico e falei, não vem. Pastor Paulo, eu sou aquele pastor amigo até a segunda Eu ia fase. falar isso agora. Eu falei, não é, você, irmã, doutora, tu é referência. Não vem falar comigo, vem falar com Deus. Você é referência. É assim, eu aprendi, eu falo que tudo hoje, eu sou na casa de Deus, eu aprendi aqui, pastor. Glória a Deus. Eu vim com o meu caráter formado da minha casa, mas E eu acho bonito, não a discussão dela com a Lu, que elas têm liberdade. Isso é intimidade. A Lu pega no pé, ela pega no pé, as duas. Quando elas estão conversando, cai fora. Por quê, irmã? O amigo não bajula. Que nem o pastor Paulo. Eu tenho uma intimidade com ele de falar assim, ó, aconteceu. Senão eu não sou amigo. Se eu ficar melindrado em chegar assim, pastor Paulo, eu não sou amigo. Bajulador, a pior coisa é bajulador. é verdade. É melhor amigo sincero, ó, você pisou na bola. E se ele é homem de Deus, me perdoa, vou corrigir. que quando você não é assim? bajula- Agora, bajulador, doutora, tá tudo bem. Não tá tudo bem, doutora Ana. É verdade. É isso que a igreja tem que saber. Nós temos que aprender. O brasileiro não sabe falar não. Você ajudou a pessoa há 20 anos. O pastor Paulo vem ajudando, no dia que o pastor falou não, ele não presta. Não. O Brasil, a cultura nossa é sempre falar sim, para agradar. Só quando você fala sim para alguém, você tá falando não para tua casa. É verdade. Então, nós temos que nos aperceber disso. Nos aperceber disso. Ou seja, o momento certo de falar não. Porque o não também é um crescimento. E falando em crescimento, uma pergunta aqui. Qual a relevância do evangelho para a sociedade hoje? Eu quero ouvir da pastora, recebe, e da doutora. Qual a relevância do evangelho para a sociedade hoje? Pastor, olha, eu acho que, eu penso que se a sociedade hoje tivesse mais conhecimento, eu acho que a gente vivia realmente, era outra sociedade. Eu creio. Era outra sociedade. Eu creio. Acho que o negócio não estava tão feio, né? É verdade. Se você imaginar que essas pessoas que estão aí no mundo afora tivessem o conhecimento do poder de Deus e do Evangelho, o conhecimento do Evangelho, o mundo seria totalmente diferente. A gente estaria em outro nível. Eu concordo plenamente, doutora Ana. É primordial. Para mim, tem que ser O essencial. evangelho transforma o cenário. Totalmente. Você é um exemplo disso? Sou. A doutora é um exemplo vivo. disso? Nós dois somos exemplos disso. Sou um exemplo vivinho da Silva. Porque, olha, eu vou falar uma coisa, pastor. Não tá fácil o mundo. Eu lembro que uma vez eu saí do culto e ali andando pelas ruas da Coab, acho que foi umas dessas noites que a gente fica trabalhando até tarde, arrumando as coisas, e eu olhava as pessoas nos pontos e falei, Marcos, olha isso. Parece um monte de zumbi. As meninas, as crianças. Ali perto da minha casa tem um pancadão ali, e as pessoas que moram ali, nem polícia entra. Então, assim, tem igreja, tem aqueles que tem, mas tá muito perdido. Se eles se rendessem, se a juventude entendesse que o maior influenciador deste mundo é Jesus Cristo,
Não tem outro missionário. Não. Aí, se começar pelos jovens, porque assim, através da minha vida, eu sou jovem ainda, a minha mãe veio. A minha irmã conheceu a Cristo. O meu irmão conheceu a Cristo. Os meus filhos conheceram a Cristo. O Marcos, o Marcos é a base, ele falou, fincou o pé, falou, não, eu vou. Eu e minha casa serviremos ao Sim, Senhor. e nós estamos aqui. Glória a Deus falando de Jesus. Eu falo de Jesus para minhas clientes, falo de Jesus onde eu estou indo, no meu trabalho. E assim vai. Para tentar salvar um pouco dessa geração, pastor, porque não tá brincadeira. Não. E como líder de adolescente, qual a geração que você vai deixar? Eu quero deixar um legado muito bonito para essa Qual geração. é o seu legado Vou para falar, essa geração? tem jovens tem alguns jovens que não estão vindo, né, para a igreja depois da pandemia, mas eu nunca deixo eles para trás. Sempre estou ministrando, pedindo para eles e falando, vou deixar um futuro bom. E assim, uma jovem fala assim, tia, eu ainda quero ser igual a você. Eu falei, mas você vai ser. Eu tenho fé, eu não desisto. E toda vez que ela aparece, é aquela conversa, a gente fica horas falando de igreja. O outro fala, eu tenho você como minha segunda mãe. Né? Então vale a Mas eu creio, vale a pena. Vale a pena ir atrás da ovelha perdida? Vale a pena ir atrás da ovelha perdida, vale a pena trabalhar com as que estão em casa, valorizar aqueles que estão mesmo buscando. E, graças a Deus, geração de adoradores já está numa nova fase. Já estão se levantando líderes. Que está saindo da onde? Do Geração de Adoradores. Hoje a gente tem uma diretora de teatro. Olha que chique. Tá. Né? Faz parte do nosso ministério a gente tentar tirar o potencial de cada um. E nós, líderes, às vezes nós pecamos nisso. Porque nossa geração está passando. Eu estou passando, você está passando, ela está passando, ele está passando. E essa geração compete a gente, pastor. Às vezes o ativismo nosso, a correria nossa, do seu serviço, a gente chega na igreja só para adorar a Deus, que é claro, é importante, mas e eles? Você tem que parar um tempo, e a minha oração que eu faço, a minha oração, pastor Paulo, o que eu posso tirar da irmã Silmara, da missionária? O que eu posso tirar? Essa é a minha função de líder, de pastor. Não chegar só a pensar no meu umbigo, vou ministrar, eu sou pastor. Não. Fala, o que eu posso? Por isso que não me interprete mal. O que eu puder extrair da doutora, eu vou extrair. Não tem essa, pode ir com o biquinho para casa, mas eu estou em paz com Deus. Eu estou que nem Pedro. Importa agradar a Deus. Então, eu ia fazer uma pergunta em cima do que a pastora respondeu. O homem é um caso perdido? Não. Por quê? Porque se Jesus ele é uma esperança que não tem fim, e ele não é um caso perdido. E toda vez que nasce uma criança, nasce junto com ela uma esperança de dias melhores. Aqui. Sério? Cada vez que nasce uma criança, é Jesus Cristo nos falando que ainda tem jeito. Pastor, E se a gente se consertar, tem mesmo. Pastor Paulo, a doutora sentou ali, então eu tenho... Pode falar. O Estatuto da Ordem me permite isso também. Doutora, quando Jesus fala em Mateus 11:28, vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. O que a senhora entende? Ele alivia mesmo? Alivia. Eu vou facilitar a sua vida. Alivia. Alivia como? Explica pra nós. Só ele. É o único que você vai chegar e vai realmente descansar nos E quando braços. ali é um convite. Sim. E convite, doutora? Convite pode ser aceito ou Ou não. ou não. E o que a senhora orienta, olhando para aquela câmera agora? Esse convite que Jesus nos faz. Essa pessoa que está nos assistindo, está cansada, está perdendo o amor pela vida. Passa para eles. Para os braços do Pai. É o único que vai aliviar a sua angústia e lhe dar o crescimento devido. Pode correr para o braço do Pai, que ele vai estar com os braços abertos para lhe acariciar, para lhe acolher. Obrigada. O salmista diz em Salmos 3, diz, eu deito, durmo, levanto, o Senhor não sustenta. É a pura verdade. A gente deita, não sabe se vai levantar. Quem nos sustenta é Deus. Chega o final do programa, nós temos uma parte aqui, pastor, e o pastor vai fazer pergunta também, mas você tem um momento só seu, e nós temos o hábito, e eu tenho isso comigo, viu, pastor Paulo, divino. Tem pessoas que tá sem rumo na vida. Está perdendo a esperança de tudo. E eu tenho isso comigo. Isso aqui foi desde que o podcast foi criado. Eu tenho essa imagem, Glauco. Que a pessoa tá lá, toca na tecla. Para começo de conversa, aparece uma mulher de Deus, ungida. E essa pessoa tá sem rumo. E nessa hora, ela te vê falando algo. E esse algo você vai falar agora para essa pessoa.
Ainda que você pense que não tem jeito, que não dá mais nada certo, você pode parar de pensar isso. Sabe por quê? Porque tem um Deus que ele vai te socorrer. Porque muitas vezes o diabo ele vem para poder confundir o teu pensamento, falar que você não pode, que você não deve, que você não alcança, e você alcança. O diabo ele nunca vai vir com um chifre ou uma capa vermelha, não. Ele pode vir através de um cigarro, de uma bebidinha, de uma droga, de várias formas, menos com chifre e capa vermelha. Então não desista. Se você hoje está aí deprimido, cansado, parado, achando que não pode mais, sua vida não tem mais jeito, tem sim. Avenida Professor Edgar Santos, 565, aqui na Avenida Ocuné. Vem que vai ter uma palavra, vai ter um abraço amigo, vai ter um acolhimento do Espírito Santo para a tua vida. Você só não pode desistir, tá bom? Você não desiste, você só descansa. É proibido desistir nesse mundo. Gostei dessa, proibido desistir. A última palavra de Deus? Então olha para eles lá também. Aí. Doutora, deixa eu aproveitar aqui para não deixar você no vácuo. Essa pessoa recebeu uma notícia ruim, talvez foi mandada embora, talvez pegou um diagnóstico ruim agora, e essa pessoa com o diagnóstico na mão está desesperado ou desesperada. Ela tocou na tecla e apareceu a doutora Ana Gabriela. Você que está desesperado, você que está achando que não tem mais jeito, pode ter certeza, tem jeito sim. Deus está aqui para te acolher. Glória a Deus. Deus está aqui para te mostrar que Ele é o único Salvador. Aleluia. E Ele está contigo. Amém. Deus mudou sua história? Totalmente. Deus mudou sua história? 100%. Deus é bom? O tempo todo. Glória a Deus. Pastor, mais uma vez. É uma você honra, que viu? nos assiste, é uma honra. Parceiro. Para você que nos assiste, Lá em cima, mais meu um pastor. para Sonoplasta, dá um começo toque. de conversa. Dá um like, compartilhe. É um podcast. Não custa nada, né, meu pastor? Nada, Deixa eu zero, tudo. Fala, nada, pastor, não nada, custa só tocar o nada, dedo. nada. Muitas pessoas vão ser Compartilhe, beneficiadas. Manda para pastor. aquela pessoa assim que você sabe que está precisando ouvir Isso. uma palavra abençoada. Manda para aquele que você gosta ou aquele que você não gosta. Porque Deus transforma Eu creio, meu pastor. maldição em bênção. Amém. Até aquele que te persegue, recebendo uma palavra, ele vai te olhar com outros olhos e vai ser bênção na sua vida. Até o próximo programa. Deus abençoe, que você tenha uma semana extraordinária. Amém. Meu pastor, Meu é com amigo, meu você. irmão, é uma honra também. Eu quero te terminar dizendo o seguinte: independente do seu momento, a última palavra quem dá é Deus. E eu tenho dito aqui com esse povo bonito que com Jesus até o que ia dar errado. Dá certo. É sobre isso. Obrigado, missionária. Deus te abençoe, te guarde. Doutora Ana Gabriela. minha Amém. esposa. Glória a Deus, meu te pastor, abençoe, sonoplastia. minha filha. Beijo no coração, até a Beijo, próxima, querendo Deus. Deus te abençoe. Amém. Amém.